Leitura dramatizada, mais de 40 programas fazendo muito sucesso. E ela tá de volta. Bia Badi cedeu esse texto aqui, né, chamado Blanca. Uau! É uma história de amor como a outra, A Descoberta. Lembra? Se você não se lembra, procura um dos vídeos aqui do Leitura Dramatizada. Vocês vão adorar. Mas vamos que vamos! Blanca, de Bia Badi. Já fazia um bom tempo que Jaquelina não sabia o que eram relacionamentos ou qualquer outra coisa do gênero. Por alguma razão, talvez subconsciente, ela abrira mão de conhecer pessoas, ser feliz. Quando a perguntavam por quê, nem ela conseguia responder. Tudo o que sabia era que não sentia mais interesse nessas coisas. Apesar de não admitir isso para ninguém, ela suspeitava que, ao assumir que precisava cuidar de sua mãe após a morte do seu pai, ela abrira mão da própria felicidade e decidiu mergulhar no trabalho, como se fosse o único alento. Casara-se com sua mãe, como um terapeuta há muito tempo o dissera. Qualquer pessoa que tentasse ser empática e se colocar no lugar de Jaqueline poderia definir sua vida como um poço de monotonia e solidão. Era uma derrotada, como chegou a escutar de algumas pessoas. Inicialmente, palavras como essas machucavam e muito. Mas, à medida em que o tempo passava, era como se, de alguma forma, sua mente e seu coração tivessem se blindado contra essas coisas, e quando escutava que era uma derrotada por não ter ninguém e usar o seu tempo livre para dedicar a trabalhos manuais que ela simplesmente amava. Agora essas besteiras, ela já consegue pensar. Foda-se, isso já não me machuca mais. Um belo dia, ela teve que agendar férias no trabalho, já que ela não poderia acumular um novo período de férias. De fato, ela estava extremamente cansada, e quando seu chefe a informou sobre a necessidade de tirar férias, tudo que ela conseguia pensar era o que aproveitaria os 20 dias de férias para poder dormir. Mas, conversando com a mãe nesses dias, ela a convenceu em aproveitar a oportunidade para passear e esquecer um pouco sua rotina intensa. Conversou com sua irmã, que tinha uma agência de viagens. Mesmo no século XXI, como todos os avanços tecnológicos, ela preferia comprar suas viagens com sua irmã. Jaqueline já viajara para alguns destinos, na maioria das vezes acompanhada de sua mãe. Mas desta vez, ela viajaria sozinha. E o destino seria o Chile. Inicialmente, ela pensou em ir para o deserto do Atacama ou para Pucón. Mas, por estar no auge do inverno, resolveu então a ir novamente para Santiago. Com certeza, seria uma excelente oportunidade para conhecer alguns dos lugares que na viagem anterior, de apenas 6 dias, ficaram de fora, pela falta de tempo de viagem. Tentou agendar o mesmo hotel que havia ficado em 2017, em Las Condes, mas ele estava lotado. Sua irmã então sugeriu que ela ficasse no bairro de Providência. Mas não é longe. Queria ficar relativamente perto das coisas, para eu poder sair tranquila. Que nada! Pelo que estou vendo no mapa, o bairro Providência é o bairro que fica antes de Las Condes. Eu consigo chegar ao Costaneira Sky? Consegue, super fácil. São 900 metros do Hotel Pan-Americano até lá. Está bem, pode agendar, responde Jaqueline. Maravilha! Acho que você vai gostar de lá. Alguns dos nossos clientes que já hospedaram lá disseram que o hotel é muito bom. Simples, mas bom. Beca, desde que tenha um aquecedor no quarto, a cama seja confortável, sirva café da manhã, está valendo. Quero aproveitar para comprar um pacote de passeios por aqui também? Não precisa. Qualquer coisa eu compro lá mesmo. Estou pensando em alugar um carro. A nossa carteira de habilitação é aceita lá? Sim, é aceita. Mas tem certeza de que quer alugar um carro? Você mal dirige aqui no Brasil? Vai querer dirigir em outro país? Não sei. Beca,
Foi só uma ideia que passou pela minha cabeça, sabe? Mas até onde me lembro, se as coisas não mudaram muito de 2017 para agora, eu vou conseguir me deslocar por Santiago de metrô. Acho que consigo me virar de metrô. Pensei no carro para poder ir à vinha. Depois converso com o Fabrício sobre isso. Organizar viagens sempre deixou Jaqueline estressada. Diferente das suas outras irmãs, ela gostava de fazer cronogramas com cada coisa que ela queria fazer. E o simples fato de Jaqueline ter comprado suas viagens com menos de um mês de antecedência e não ter se programado para fazer nada causou estranheza em sua irmã, mas preferiu não comentar. Mas, definitivamente, esse não era o comportamento habitual de Jaqueline. 2 semanas e 4 horas e meia, Jaqueline desembarca no aeroporto de Santiago. Ao sair do aeroporto, olhou à sua volta e se vislumbrou com a Cordilheira dos Andes. Com uma neve... Da primeira vez que fora ao Chile, era maio. E apesar de já não estar nevando, nas montanhas, a cordilheira não estava com tanta neve. Logo depois, apesar de estar paramentada, sentiu o vento gelado bater em seu rosto e vociferou. Ah, inferno! Como esse frio é horroroso! Por que não fui para algum lugar na praia? Respirou fundo, entrou no carro e seguiu em direção ao hotel. Santiago parecia tão diferente do que era há alguns anos. Ela só não conseguia identificar o que estava diferente. Em pouco mais de meia hora, ela chega ao hotel. No trajeto, tudo o que pensava era chegar ao hotel, deitar e dormir para compensar o cansaço de chegar 2 horas da madrugada no aeroporto do Rio, para o voo que só sairia às 6 da manhã. Mas a Keline era apegada às regras, e se a regra da ANAC era chegar às 3 horas antes, ela assim faria. Suas primeiras impressões do hotel e da vizinhança foram ótimas. O hotel a fez lembrar das construções que viu quando foi à Inglaterra anos antes. Os atendentes do hotel foram muito solícitos e ajudaram a guardar a mala em sua sala, pois, como havia chegado de manhã, seu quarto ainda não estava pronto. Ela teria que esperar até as 15 horas para poder entrar no quarto. Apesar da inconveniência, Jaqueline gostou da receptividade da equipe do hotel e gostou mais ainda quando descobriu que um dos funcionários era americano e ela soube que poderia conversar com ele em inglês. Seu espanhol já havia melhorado muito desde sua visita, mas ainda assim não se sentia segura em falar o idioma. Apesar do cansaço, pegou uma mala na recepção do hotel e foi resolver as coisas que precisava. Encarou o frio de 2 graus e sentiu em direção à Avenida da Providência. Lá encontrou uma casa de câmbio onde trocou seu dinheiro. Ainda não estava em seu horário de almoçar, mas estava morrendo de fome. Ficou tentada a entrar em um dos restaurantes japoneses que encontrara no caminho para a Costaneira. Desistiu. Decidiu comer quando chegasse ao shopping. Ao entrar no shopping, foi direto ao serviço de atendimento ao turista. Diferente do que fizera em sua visita anterior, conseguiu um livreto com lojas que davam desconto para turistas brasileiros. Conseguiu comprar um chip para poder se manter conectada em Santiago. Como estava no shopping, pensou em subir até a torre para vislumbrar a Santiago em 360 graus, mas primeiro precisava almoçar. Encontrou um restaurante peruano na praça de alimentação, onde se deliciou com um ceviche e outro prato tipicamente peruano. Considerou esse o melhor restaurante peruano que já comera na vida. Depois de almoçar, comprou mais algumas blusas de inverno. Tinha certeza que se fosse ao Vale Nevado, definitivamente precisava de mais roupas. Calça e bota de neve. Ela já tinha, mas precisava de mais recursos. Ao terminar suas compras, viu que já poderia voltar ao hotel e, enfim, descansar. Tomou um banho quentinho, falou com a mãe, que estava preocupada com a viagem, disse à mãe que chegara bem e já estava no quarto. À noite, pediu um sanduíche no quarto e dormiu profundamente até a manhã do dia seguinte. Estava tão cansada que, por pouco, não perdeu o horário do café da manhã.
Oi, bom dia, disse Guilherme do outro lado da linha, ligando só para saber se você estava vivo ou não. Completou ele, tom jocoso. Bom dia, Guilherme. Acabei de acordar. Estava morta da viagem. Ninguém merece pegar o voo das 6 da manhã. Cheguei ao aeroporto às 2h30 da manhã. Ontem à noite pensei até em ligar para vocês, mas mas você sabe que depois que meu sono bate, eu não sou ninguém. Então, mesmo que quiséssemos, não ia conseguir sair. O Carlos estava no plantão ontem, chegou em casa agora, há pouco, e está descansando. Hoje estamos livres. Hoje é o dia em que não dou aula. Se quiser sair, estamos na vibe. Você, então, e agora? Vai fazer o quê? Quero fazer turismo no centro de Santiago. Ontem eu ia fazer isso, mas acabei indo para a Costaneira mesmo. Comprei mais umas coisas com o tempo que eu tenho. Estou pensando em passear por Farellones e Vila Nevado. Então achei melhor garantir uma roupa de neve. Ah, então por que então não nos encontrou? Posso fazer um tour com você de boa. Pode ser onde te encontro. Tem a estação Pedro Valdívia, de metrô, disse Guilherme. Eu vi. Fica longe para você? Acho que não. Estou no Pan-Americano. Se não me engano, essa estação é bem perto da rua do hotel. Ah, então te encontrou aí? Me dá meia hora e nos encontramos. Beijos. Diz Guilherme ao desligar o telefone. Guilherme era como um irmão para Jaqueline. Haviam se conhecido na empresa onde eles trabalhavam. Mas, mesmo depois da reestruturação e a saída de Guilherme, eles continuavam amigos. Apesar da saudade, a decisão dele de se mudar para Santiago foi muito acertada. Era nítido que ele estava feliz ali. Além disso, a situação no Brasil estava tão ruim que, mesmo estando longe da família, qualquer lugar no mundo era melhor do que continuar no Brasil. Guilherme, como sempre, chegou ao hotel no horário combinado. Diferentemente do que havia acontecido na primeira viagem, ele usava roupas adequadas, ou seja, ela não precisou se enrolar como uma cebola para poder sair. Nada como ter uma blusa de inverno e um casaco térmico. De acessório, usava o gorro de onça que ela mesma havia tricotado. Guilherme estranhou a pouca quantidade de roupa de Jaqueline. Depois de se abraçarem por um longo tempo, ele a perguntou: Gostei do gorro, super estiloso. Agora, você não vai congelar, não. Está a 5 graus lá fora. Fica tranquilo, aprendi a usar roupa de frio quando fui para Barcelona. Esse casaco tem um tipo uma manta térmica. E olha, também trouxe-me tênis para poder esquentar as mãos. Então vamos? Perguntou Guilherme com um sorriso largo no rosto. Bora! Ao chegarem à rua, Jaqueline sente o vento gelado e passar pelo rosto e sente um arrepio percorrer a coluna. Guilherme tinha razão, estava gelado. Ela sabia que ficara bem como eles iam caminhar. Era bem provável que em pouco tempo sentiria calor. Passaram o dia passeando, conversando, matando as saudades. Foram ao centro de Santa Lúcia, ao mercado municipal, ao Palácio de la Moneda, almoçaram em um restaurante alemão próximo à Praça de Itália e aproveitaram a oportunidade para beberem chopp escuro que há tempos nenhum dos dois tomavam. Jaque, estou tão feliz de ver aqui. Você não imagina como eu sinto falta dos meus amigos. Também estou muito feliz por estar aqui. Eu estou numa baita exaustiva no trabalho. Não fosse pelo dedicado lembrete do RH do meu chefe, teria esquecido de novo que precisava tirar férias. Ainda estou com aquela sensação estranha de não acordar de manhã cedo para ir ao trabalho. É tão absurdo. Eu sei que estou de férias, que eu tenho direito a elas, mas parece que estou fazendo alguma coisa errada, sabe? Esquece isso, bebê. Você está em férias para poder descansar. Você trabalha demais e precisa descansar. Meu chefe disse que eu estava de um jeito que faltava pouco para eu ter um burnout. Conhecendo você como eu conheço, não duvido nada. Você tem dificuldades para parar. Quantos dias vai ficar aqui?
Eu vou ficar até vou ficar 16 dias aqui. Vou ao Vale Nevado e aquele festival de música que vai ter em Vinhar. Que festival? O festival de Vinhar foi em fevereiro. Não sei lá, é festival de inverno, coisa do tipo. Eu sei que já estou com ingresso para o final de semana, que tem Diego Torres, Sebastián Yatran e Juan Luis Guerra. Guilherme olha surpreso para Jaqueline. Oi? Não faço nem ideia de quem sejam esses caras. Eu ouço rádio, tocam no Brasil? Não. Juan Luis Guerra até tocou em rádios brasileiras na década de 90. Diego Torres sou fã há quase 20 anos e Sebastián Yatran é um cantor colombiano que canta reboarte, um berço com Carlos Vives. É impressionante como você descobre essas coisas. Com o álcool subindo na cabeça, Jaqueline tem uma crise de riso como se Guilherme tivesse dito a coisa mais engraçada do mundo. Ao vê-la rindo ininterruptamente, ele entende que talvez fosse a hora deles ir embora do restaurante alemão. E aí, Isaac? Bora tomar um relato? Abriu uma sorveteria nova maravilhosa na Rua Paris. Rua Paris? É aquela super bucólica que fica colada na Rua Londres? Sim, ela mesmo. Se você gosta de lá, vamos nessa. Cerca de 20 minutos depois, eles estavam na nova sorveteria. Como diversas lojas em Santiago, era um lugar pitoresco, bem no estilo de Jacques Costava. Apesar de ser viciada em sorvete de doce de leite, ela ficou desorientada ao ver tantas opções e tantos sabores que ela nunca tinha ouvido falar. Já escolheu? Perguntou Guilherme. Não sei o que eu faço, são tantos sabores diferentes de Jaque, com os olhos brilhando, como se fosse uma criança indo à loja de brinquedos. Qual você vai tomar? Eu vou tomar de frutilla. Olha, se quer minha sugestão, sorvete de Lucumi é bem gostoso. Esse amarelo aqui da direita. Eu não sei o que é esse negócio que você falou, mas vou experimentar. Depois de pegarem o sorvete, sentaram-se na calçada lentamente se deliciaram com os sorvetes. De fato, o sorvete de Lucumi era delicioso. Melhor que o sorvete de doce de leite que ela tanto amava. Lá estava quase escurecendo quando Jack voltou ao hotel. Olha, o relógio, ele havia contabilizado 18 mil passos em um único dia. Ao se despedirem, Guilherme e Jack combinaram que jantariam e iriam à balada juntos. Foi só o tempo dela descansar um pouco e colocar uma roupa apropriada para jantar com os amigos. Fazia tanto tempo que ela não saía que tudo que pensava como roupa adequada era balada, era tênis e calça jeans. Caprichou na maquiagem e no penteado para encontrar amigos. Quando saiu do hotel para esperá-los, teve que voltar rápido para o quarto e pegar o seu casaco mais pesado. Fazia 2 graus Celsius. Ao encontrar os amigos, sentiu-se meio deslocada pela forma que estava vestida. Eles pareciam muito mais arrumados que ela, e ela ficou envergonhada com isso. Jantaram em um restaurante tipicamente turístico chamado Como Água para Chocolate. Além de cara, a comida não era nem tão gostosa quanto ela imaginou, mas ao menos pôde conhecer o restaurante mais conhecido dos turistas que visitam o Chile. E aí, Jack? Pensamos em te levar ao bunker para que possa bailar. Guilherme, há tanto tempo que eu não saio de casa que absolutamente qualquer lugar que vocês me levarem vai estar incrível. Mesmo que seja com uma banda tocando ao vivo. Confia na gente? Pergunta Guilherme depois de sorrir sorrateiramente para o companheiro. É claro que sim. Então bailamos? Ai, ai, ai! A entrada do bunker ficava a poucos metros de uma das entradas do Cerro San Cristóbal. E havia dezenas de pessoas esperando para entrar. Jaqueline sorriu ao ver algumas drag queens na porta. Ela simplesmente adorava as apresentações dessas artistas. Essa é uma balada LGBT? Sim! Como há muito tempo você não sai, achamos uma boa você conhecer a vida noturna LGBT no Chile. Maravilhoso! Depois de mais de cerca de 20 minutos, eles conseguem entrar na casa noturna. Ela não pode deixar de observar que o público era muito mais feminino que masculino. Ao ver tantas mulheres juntas, lembrou-se do tempo que frequentava a uma casa noturna
voltada para mulheres em Copacabana. Jaqueline estava adorando estar ali, mas devido ao seu tempo de reclusão, sentia-se estranha, como um peixe fora d'água. Ao ver as mulheres de camisetas transparentes, saltos altos, saias curtas, sentiu-se ainda mais deslocada. Quer saber? Elas estão acostumadas com o frio daqui e não vou ficar me estressando com isso, pensou. Jaqueline estava tão preocupada com a roupa que estava vestindo que nem percebeu que uma mulher a olhava sem parar desde que entraram no clube. Carlos e Guilherme se divertiam, percebendo que a amiga ainda não tinha visto que a morena próxima a eles a olhava sedenta. Ela estava amando a balada e, depois de algumas doses de pisco, parecia ter se esquecido das preocupações por causa das roupas. Estava leve, sorria e tentava cantar trechos das diversas músicas que tocavam do J Balvin. Blanca, a esta altura, já tinha se tornado amiga de Carlos e Guilherme. Ela os explicou que naquele dia estava tendo a festa Realidade Paralela e, por isso, o público estava mais feminino que o habitual. Mesmo sem saber da festa, Guilherme teve a certeza que havia levado Jaqueline no dia certo. ¿Ella es tímida? Perguntó Blanca. ¿Ella es tu guapa? Sí, pero hace mucho tiempo que no sales. Además es brasileña, responde Carlos. Por que ela não convida ela para dançar? Pergunta Guilherme a Blanca. Que boa ideia, diz Blanca abrindo o sorriso. Antes de perceber, Blanca se aproximou de Jaqueline, tocando levemente seu ombro. Esta sentiu arrepio percorrendo o seu corpo com aquele toque. Era como se uma onda de choque passasse por ela. Blanca se move para a frente de Jaqueline e a convida para dançar. Nessas horas, o DJ tocava uma versão remix de Hecha Mujer, uma de suas músicas favoritas. E as duas dançavam, se beijavam tórrida e ardentemente. Era como se seus lábios e corpos se tivessem se encontrado. Os beijos e dedos de Blanca percorrendo suavemente o pescoço e o seu corpo desnudo fizeram-na sentir no paraíso. Como era bom sentir Blanca percorrer seu corpo. Por um momento, Jaqueline se arrependeu por ter passado tanto tempo sem sair. Guilherme vibrava ao ver a amiga em êxtase. Mesmo que ela tentasse negar, ela estava com um brilho no olhar. Era como se, na verdade, Jaqueline não aqui se escondia por trás do trabalho extenuante, mas a verdadeira Jaqueline tivesse renascido, como uma fênix. Mesmo que Blanca e Jaqueline nunca mais se encontrassem, Guilherme seria eternamente grato a ela por ter reacendido essa chama na amiga. O trio saiu da casa noturna ao amanhecer. Chegaram a pensar em subir o cerro para ver o amanhecer, mas estava fechado. A noite foi boa, né? Perguntou Guilherme. Foi incrível, gente. Amei demais. Não tenho palavras para agradecer. Acho que eu estava precisando disso. Percebemos, respondeu Guilherme gargalhando. Você e Blanca vão se encontrar? Vocês têm tanta química. Eu bem que ia gostar de revê-las juntas. O que ela não sabia era que o amigo havia dado seu telefone a Blanca. Guilherme tinha quase certeza que ela se esqueceria de dar o seu número. A outras, então, fez questão de passar o número de Jaque. No trajeto até o hotel, Jaqueline estava distante. Não conseguia parar de pensar naquela morena que a tomou de assalto e a fez sentir viva novamente. Como já era de manhã, tomou café antes de subir para o quarto. Depois tomou um banho e dormiu até a metade da tarde. Definitivamente, essas coisas de virar à noite na balada, como muita gente faz, não é mais para ela. Quando viu o telefone, havia 6 ligações de sua mãe e de suas irmãs. Preocupada sobre onde Jaqueline poderia estar e se estava tudo bem com ela. Em sua boca, ainda sentiu o gosto dos beijos de Blanca. E, ao pensar nela, não conseguia parar de sorrir. Mesmo com um sorriso bobo no senho, ligou para a mãe. Minha filha, eu já estava nervosa aqui, preocupada que você não ligava, disse a mãe, engolindo em seco, como ela fazia quando estava nervosa. Já ia pedir à sua irmã para acionar alguém aí para ver se estava tudo bem com você.
Não se preocupa, mãe. Lembra de ontem que eu te avisei que eu ia jantar com o Guilherme? É claro que não lembro. Se eu lembrasse, talvez não tivesse ficado tão preocupado. Ah, então ontem, na hora que nos falamos, eu te avisei que ia jantar com ele e com o Carlos. Depois eles me levaram para dançar numa casa noturna. Aí chegamos em casa de manhã, foi tão bom. Há tempos não me divertia, dançava tanto. Que bom que está bem. Vou avisar as suas irmãs e já consegui falar com você. E você, vai fazer o quê? Não vou fazer nada, vou ficar quietinha aqui no meu quarto. Até porque não vai adiantar nada sair agora. As coisas daqui a pouco vão fechar. Está tomando seus remédios direitinho? Tô, mãe, tô. Não se preocupa, você sabe que eu não deixo de tomar os meus remédios. E estou cuidando da comida também, evitando as coisas verdes, fazendo tudo direitinho. Desculpa ter preocupado vocês, meninas, está tudo bem. Você sabe que eu me preocupo. Eu sei, mãe. Enfim, amanhã a gente se fala. Vou tomar um banho para acordar aqui. Beijos, disse Jaqueline ao desligar. Ao mexer no aplicativo de mensagens, viu que Guilherme havia mandado mensagens perguntando se tinha sobrevivido e uma mensagem de um número que ela desconhecia. A mensagem era um convite para jantar, mas o número era completamente desconhecido para ela. Mesmo sabendo que o certo é não responder às mensagens de remetentes desconhecidos, sua intuição lhe dizia para responder àquela. Quase imediatamente após responder, recebeu o retorno por mensagem de voz. Era Blanca chamando para jantar. Sentiu o corpo estremecer ao escutar a voz avassaladora. Ela tinha quase certeza que não havia dado o seu telefone para a moça. Ou seja, tinha ficado bêbada, o bastante para não se lembrar. Apesar do nervosismo, ficou feliz com o convite de Blanca. E algumas horas depois, as duas jantariam em um restaurante japonês na Avenida Providência, não muito longe de seu hotel. A ansiedade havia tomado conta de Jaqueline. Não sabia o que vestir, como se comportar. Parecia uma adolescente no primeiro encontro. Ao terminar de se arrumar, já havia conseguido se recompor. Mas ao chegar ao restaurante e ver Blanca, já sentada à mesa, sentiu-se novamente em pânico. Definitivamente Blanca era muito mais bonita do que ela se recordava na noite anterior. Seus olhos se reencontraram. Era a primeira vez de que, de fato, Jaqueline via os olhos verdes de Blanca. Foi um jantar rápido, mas parecia que, quando estavam juntas, o tempo passava lentamente. Cada troca de olhares e a cada carícia na mão tinha um magnetismo tão forte que os olhares das duas pareciam faíscas de deserto. Era nítido que as duas se desejavam e que mais cedo ou mais tarde dariam voz à paixão. Foi tão bom jantar com você, disse Blanca. Você não imagina como fiquei feliz com seu convite. Não consegui parar de pensar em você. Blanca sorriu, feliz de estar junto com Jaqueline, mas ao olhar para o relógio suspirou em desalento. Preciso ir, amanhã tem uma reunião muito cedo. Ai, que pena, mas eu te entendo, tenho uma rotina muito puxada no trabalho também. Posso te acompanhar até a porta do seu hotel? Gente, quem é essa mulher? Quem pergunta isso hoje em dia? Pensa Jaque. Claro, vai ser um prazer, ela responde. Ao chegarem ao hotel, beijaram-se torridamente. A vontade era de não se despedirem. Queriam continuar aproveitando aquele momento, mas era preciso. Graças por la noche guapa, disse Blanca e se dar o seu último beijo a Jaqueline. Nos vemos amanhã. Tinha agendado um passeio ao Vale Nevado. Tinha agendado um passeio ao Vale Nevado. Saiu às 7 horas da manhã. Devo chegar de volta no final do dia. Eu te falo. Então descanse amanhã. Nos vemos na sexta. Só me mande notícias, por favor. Quero escutar sua voz. Hasta luego, nena, disse Blanca ao partir. Espera, disse Jacqueline. Quer passar? Estou até agora sem entender como conseguiu meu telefone. Tudo bem que eu me acabei no pisco, mas não acho que eu tenha ficado tão bêbada a ponto de não me lembrar de te passar o meu telefone. Blanca não conteve com o sorriso.
Gentilmente tocou o rosto de Jaqueline e disse: seus amigos me deram seu telefone. Quando estávamos dançando, cheguei a te pedir, mas acho que você não me escutou. Aí, quando me despedi dos seus amigos, eu perguntei se um deles poderia me passar o seu número, e o seu amigo me passou. Ah, agora fez sentido. Me desculpe por não ter escutado. Blanca franze o senho ao ouvir o pedido de desculpas de Jaqueline por não ter escutado. Era algo tão corriqueiro não escutar algo dentro de uma casa noturna que Blanca não via o menor problema. Ao invés de responder, Blanca novamente toma Jaqueline em seus braços e a beija lenta e carinhosamente. Buenas noches, então. Diferentemente da sua rotina, Jaqueline dorme rapidamente, sem mesmo precisar tomar seus remédios de sono. Na manhã seguinte, acordou suada e sedenta. Tentou entender o porquê daquele calor todo. Lembrou-se então que sonhara com Blanca, com seu gosto, seu corpo. Sonhara que a chilena era toda sua. Ai, ai, ela balançou a cabeça como se quisesse afastar seu pensamento de Blanca, mas era inútil se ela teria de se resolver aquilo antes de voltar ao Brasil. Antes de entrar na van para o passeio, avisou a família do seu itinerário e que o telefone não estaria funcionando. Logo, eles só poderiam falar com ela no final do dia. Cerca de 2 horas depois, ela chegou com uma excursão em Farellones. O grupo parou em uma loja onde quase todos ali alugaram suas roupas de neve. Jaqueline levara as dela em sua mochila, para não usar as roupas que muita gente usava. Apesar de não esquiar, desceu sentada um pequeno trecho, venceu seu pavor de altura e foi até o topo da montanha em teleférico. A experiência para ela foi simplesmente inesquecível. Retornou a Santiago no final do dia e, assim que chegou, conversou com a família sobre a experiência. Todos ficaram felizes por ela estar aproveitando o passeio. Em seguida, mandou a mensagem para Branca. Ela precisava revê-la para ser incabível esperar até o dia seguinte para encontrá-la novamente. Mas uma vez jantaram juntas. Dessa vez encontraram nos Caicos Teneré. Comeram massa, beberam vinho, e como acontecera na noite anterior, o desejo estava incontrolável. Jaqueline mal conseguia prestar atenção no que a chilena dizia. Só conseguia ver o movimento de seus lábios e ansiava por eles, cobrindo-lhe de beijos, percorrendo seu corpo. Ela sentia como se fosse um trem desgovernado que em algum momento precisa ser parado. Guapa, chamou Blanca. Você me ouve? Ah, desculpa, o que você disse? Blanca repete o que ela acabara de falar. Sutilmente acaricia as mãos trêmulas de Jaque. Você quer mais vinho? Perguntou Blanca, já segurando a garrafa para encher a taça de Jaque. Já tive minha cota por hoje, obrigada. Vi interfere no meu remédio de Jaque se fechando. Blanca percebeu que esse era um assunto que deixava a brasileira desconfortável. Ela quis perguntar mais sobre o remédio, mas teve a impressão que a conversa poderia terminar naquele momento, se abordasse o assunto. Calou-se, mas alimentou a esperança de poder conversar com Jaque sobre isso em outra oportunidade. O que você acha de sairmos daqui? Está difícil ficar aqui com você assim. Apesar de não se pronunciar abertamente, Blanca sentia-se da mesma forma. Após pagarem a conta, as duas saem do restaurante de mãos dadas. Blanca e Jaqueline chegam ao seu apartamento alguns minutos depois. Blanca mal teve tempo de trancar a porta. Ela conseguia sentir o corpo quente de Jaqueline pulsando, parecia latejar o desejo. Enquanto iam se despindo, Blanca beijava torridamente o pescoço e o colo de Jaqueline, que gemia, sentindo os lábios carnudos de Blanca percorrendo suas zonas mais erógenas. Foi uma explosão de sensações quando finalmente se amaram. Não havia certo ou errado, tampouco explicações plausíveis para aquele momento. Era de fato passional. Há anos ela não se sentia naquela forma. Relaxou e se entregou de tal forma que, quando teve dos vários orgasmos que tivera naquela noite, sentiu seu corpo tremer como se tivesse tomado um choque. As duas passaram algum tempo depois abraçadas, se cheirando e namorando e conversando. Jaqueline desejou Blanca que pudesse ir para o Brasil com ela. Ela queria poder ligar para a família dizendo que encontrara o amor da sua vida,
mas preferiu silenciar. Ela sabia que, por mais que a família soubesse de sua orientação, seria chocante para eles ouvir que ela havia conhecido uma pessoa durante a viagem. Foi um momento especial também para a chilena que, apesar de ter sido ela a tomar a iniciativa, havia saído pouco tempo de um relacionamento abusivo. Então, entregar-se tão profundamente a uma paixão tão avassaladora era também para ela assustador. Os dias foram se passando. Jacqueline vai para o festival de música, que havia comprado os ingressos, e finalmente assistiu ao show de Diego Torres, que ela estava ansiosa. O que não mudou foi a vontade de continuar se encontrando com Blanca, que agia da mesma forma. Na véspera de retornar ao Brasil, Jacqueline e Guilherme se encontram para se despedir. Depois de almoçarem, foram ao Cerro San Cristóbal e ficaram conversando por um longo tempo. Os dois amigos estavam felizes, mas já saudosos, por saberem que ela iria embora. Jaque, como vão ficar as coisas você e Blanca? Aliás, quem diria que você também encontraria o amor aqui no Chile? Eu não sei como vão ficar as coisas. Gostei tanto dela. Há anos não sinto o que eu senti por ela. Nem achei que conseguisse gostar mais de alguém. Ah, fala sério. Sério. Fiquei tão machucada com tudo que eu passei nos últimos relacionamentos que tive, que não tive coragem de falar com ela que eu sou doente crônica e tenho que tomar aquele monte de remédios que você já viu e sabe que eu preciso tomar. A última coisa que eu quero ouvir de novo de alguém que não tem vocação para ser cuidadora ou que não é enfermeira para cuidar de uma pessoa doente. Apesar de gostar tanto dela, acho que vou envelhecer sozinha. Jaque, essas pessoas são lixo, você não te merecem. Você não é a doença. Você não precisa se sentir culpada. Seus problemas de saúde são apenas uma pequena porção da pessoa incrível que você é. E é disso que você precisa se orgulhar. Conta para Blanca se ela não entender, quem vai sair perdendo é ela, disse Guilherme, enxugando as lágrimas do rosto da amiga e a abraçando. Jaqueline passou seu último dia em Santiago ao lado de Blanca. Saber que em poucas horas elas estariam longe a entristeceu. Blanca completava. Esse era o problema de se relacionar com alguém de outro país. Jaqueline agradeceu a Blanca pelos momentos incríveis que as duas viveram nesse breve relacionamento. Pensando em tudo o que o amigo lhe disse, Jaqueline respirou fundo e começou a falar. Ela estava muito nervosa, com lágrimas nos olhos, com medo da reação de Blanca, quando a escutasse falar sobre o porquê dela precisar tomar dos remédios e evitar comer coisas verdes, que até a Blanca chegou a brincar com ela de um dos almoços que tiveram juntas. Por que você está assim? Aconteceu alguma coisa? Pergunta a Blanca, tão ansiosa. A essa altura, Blanca já estava imaginando que Jacqueline a diria que tinha outra pessoa no Brasil. Que o que elas tiveram não passou de um tórrido romance infernal. Preciso te contar uma coisa. Lembra quando fomos jantar e eu te falei que o vinho interferia no meu remédio? Sim, claro que lembro. Pois então, o que acontece é que eu sou uma doente crônica. Tenho alguns problemas de saúde e, por causa deles, eu preciso tomar muitos remédios. E o vinho, os alimentos verdes interferem no anticoagulante que eu tomo, diz Jaqueline tremo, esperando ouvir as ignorâncias que ouvira das outras pessoas. Me desculpe, eu vou entender se não quiser mais falar comigo. Blanca respirou aliviada pelo conteúdo da conversa ser completamente diferente do que acreditava ser. Ao ver Jaqueline, as lágrimas, entendeu que aquele era um assunto doloroso para ela. Mas o simples fato dela ter um problema de saúde não era absolutamente nada demais. Nena, eu não acredito que você estava com medo de contar que toma remédios. Isso não é nada demais. Que bom que existe remédio para os problemas. Quantas pessoas têm problema de saúde que não existe remédio que eles têm? Já passei por muita coisa, escutei muita coisa ruim, pelo fato de eu ser doente. Nena, ter uma doença não significa uma sentença de morte. E você é uma pessoa tão incrível que você ter algumas doenças e conseguir fazer tudo o que você faz apenas me faz ter certeza de que você é uma mulher forte
incrível do que a maior parte das pessoas que eu conheço. Jura que não está horrorizada? Eu estaria horrorizada se você me dissesse que tinha mais alguém no Brasil. Que o que tivemos não passou de uma aventura. Diz Blanca abraçando Jaque carinhosamente. Sinto muito que isso te provoque tanta dor. Te quero, Cairinho. Ao voltar para o Brasil, as duas continuaram se falando, provando a Jaqueline que dentro daquele relacionamento à distância não seria tão problemática quanto ela acreditara. Para sua surpresa, a família não teceu grandes comentários quando ela finalmente, depois de 3 meses, contou que estava num relacionamento à distância. Mais de 6 meses se passaram até que Blanca conta que era a sua vez de ir ao Brasil. A saudade que sentia de sua nenha brasileira era tanta que percebeu que não poderia viver sem ela. Depois de muito conversar em seu trabalho, conseguira ser expatriada para o escritório no Rio. Jaqueline quase sentiu seu coração explodir de felicidade quando Blanca contou que viria para o Brasil. Ela então passou a contar os dias para que a amada chegasse. Quando Blanca chegou, apesar de todo o preconceito que existia no Brasil, Jaqueline não resistiu e beijou sua chilena intensamente. Quando ela saiu pela porta de desembarque. Apesar do medo de serem marginalizadas, a saudade era tanta que naquele momento estar ali, frente a frente com Blanca, era a única coisa que importava. Elas poderiam, enfim, viver o amor em sua plenitude, como deveriam ser com qualquer casal, independentemente da sua orientação sexual. Bia, muito obrigado por esse texto. Amei esse texto, tá? Você escreve maravilhosamente bem. Continue assim. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem assistindo esse programa. Dá um like aqui, se inscreve no canal. E lembre-se de uma coisa. Fica em casa. Um grande abraço a todos e tchau.